Nosso culto nessa noite. Quero mandar você nos colocar de pé. E onde você está, queria convidar você a dar a mão à pessoa que está do seu lado. Se você estiver perto de alguém, atrás, dê a mão ao seu irmão e vamos nos unir, vamos orar. Estamos num número reduzido hoje de pessoas, então vamos juntar as brasas aí, começar esse culto em oração, buscando a presença do Senhor, pedindo ao Senhor que Ele tenha liberdade para agir em nosso meio, amém? Porque a pessoa principal, que é a pessoa de Jesus Cristo, está aqui nessa noite. E onde Jesus está, nós sabemos que milagres acontecem, coisas sobrenaturais acontecem, e Ele está aqui nessa noite. Então comece a falar com Deus aí, comece a levantar a tua voz em oração, em adoração, em gratidão ao Senhor Jesus. Pai, muito obrigada. Nós te louvamos nessa noite, nós te bendizemos, porque Tu és nosso Deus, Tu és o nosso Senhor, Tu és o nosso Salvador. E nós estamos aqui porque nós amamos o Senhor, nós amamos a Tua presença, nós amamos a Tua casa, Pai. E nós queremos te pedir nessa noite que o Senhor faça conforme o Teu querer, conforme a Tua vontade. Conduza, Senhor, este culto nessa noite, Pai, desde o início, desde os louvores, a pregação da Tua palavra, que seja tudo na direção e na vontade do Senhor, e que o nosso coração esteja voltado para Ti, que o nosso coração esteja rendido a Ti nessa noite. Ó Deus, ache em nós morada nessa noite, Pai, em nome de Jesus, e traga resposta ao coração dos Teus filhos, traga renovo nessa noite sobre cada vida que precisa. O Senhor conhece cada coração, cada vida que chegou aqui nessa noite, cada vida que nos ouve agora, Pai, através dessa transmissão. E eu sei, Pai, que Tu és o Deus que pode mudar toda e qualquer circunstância. E nós te pedimos, Pai, vem com o Teu poder sobre nós nessa noite e manifesta a Tua glória neste lugar. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Aleluia. Você pode glorificar ao Senhor, aplaudir ao Senhor, porque Ele é digno. Aleluia. Você vai declarar: Tu és o Rei, Tu és o Rei, Senhor, governa sobre nós. Aleluia. Os se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, o quê? As mãos se levantam. Diga bem forte para dizer que Tu és o Senhor, para dizer que Tu és o Senhor. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que Tu és o Rei. Tu és Senhor, para dizer que Tu és o Senhor. Teu reino, diga, Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A Tua igreja te adora, a Tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A Tua igreja te adora, a Tua igreja te adora. Diga os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem. Essa voz diga: as mãos se levantam para dizer que Tu és o Rei. Tu és o Rei, para dizer que Tu és o Senhor, para dizer que Tu és, para dizer que
bondade e a misericórdia do Senhor são a causa de não sermos consumidos. As misericórdias do Senhor se renovam todos os dias sobre a nossa vida. Aleluia! Isso já é motivo para nós agradecermos ao Senhor, porque Ele é fiel. Ele tem sido fiel na tua vida, apesar das lutas, apesar das dificuldades. Ele tem sustentado a tua vida. Aleluia! E Ele continuará, porque Ele é Deus e Ele é fiel. Aleluia! Senhor Deus, tua graça nunca falha. Todos os dias eu estou em tuas mãos. Desde quando eu me levanto até eu me deitar, eu cantarei a bondade de Deus. Diga, Ele é fiel. És fiel em todo tempo. Em todo tempo tu és tão bom. Com todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Diga, tua doce voz, tua doce voz, é ela que nos guia, que me guia em meu fogo, na escuridão. Tua presença me conforta. Eu sei que és meu Pai. Ele é o nosso amigo fiel. Aleluia! Eu vivo na bondade de Deus. Declare a fidelidade dele. És fiel em todo tempo. Em todo tempo tu és tão bom. Com todo fôlego que tenho, eu cantarei a bondade. Tu és fiel, Senhor. És fiel em todo tempo. Em todo tempo tu és tão bom. Com todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade. Pega suas mãos e diga bem forte: da bondade. Bondade me seguirá, Senhor. Profetize isso nessa noite. A bondade me seguirá, Senhor. Eu me rendo a ti, te dou o meu ser, entrego tudo a ti. A bondade me seguirá,
amados, Deus vos abençoe. É uma honra estar aqui mais uma vez para dividir com você mais um pouco daquilo que Deus tem para nós. Quinta-feira, culto de oração, culto da palavra, de louvor e adoração ao nosso Deus. Como é que você está? Você está bem? Teu coração está bem? No meio às lutas, no meio às adversidades, mas a igreja ela continua triunfante. Amém? A igreja ela continua triunfante, independente de situações, independente do que está acontecendo no mundo, no nosso meio, no nosso estado, na nossa cidade, na nossa casa. Não importa, importa que a igreja de Cristo, ela continua triunfante, ela não para. Ela só vai parar no dia em que Cristo arrebatar a sua igreja. Aí sim, aí a coisa vai dar uma parada. Mas até que isso aconteça, a igreja ela continua triunfante, caminhando. E você, eu, nós somos a igreja viva de Cristo. Amém? Você é a igreja do Senhor. Você é templo do Espírito Santo. Então glorifique a Ele, porque é para nós, né, que o Senhor está aí no controle de todas as coisas. Eu quero te convidar a fazer uma leitura bíblica comigo, que está no livro de João, capítulo de número 1. O Santo Evangelho segundo escreveu São João, capítulo 1, versículo 29 a 34. Com certeza o Espírito Santo vai falar ao teu coração nesta noite, através desta palavra. Amém? É fácil achar, né? Mateus, Marcos, Lucas e João, antes de Atos. Capítulo 1, versículo de número 29, diz assim: no dia seguinte, João viu a Jesus que vinha para ele e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Este é aquele do qual eu disse: após mim veio um homem que foi antes de mim, porque já era primeiro do que eu, e eu não o conhecia, mas para que ele fosse manifesto a Israel, eu vim e por isso batizo com água. E João testificou dizendo: eu vi o Espírito descer do céu como uma pomba e repousar sobre ele. E eu não o conhecia, mas o que me mandou a batizar com água, esse me disse: sobre aquele que vires descer o Espírito e sobre ele repousar, este é o que batiza com o Espírito Santo. E eu vi e tenho testificado que este é o Filho de Deus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Que testemunho fiel, verdadeiro. A história de João Batista, o propulsor, né, da vinda de Cristo, do nascimento de Cristo, é uma história muito bonita, muito interessante. Um belo dia, Zacarias, o sumo sacerdote, não é o Zacarias do livro da Bíblia não, tá? Na Bíblia tem um livro de Zacarias, não é o mesmo Zacarias não. Esse é outro Zacarias, este é o sacerdote. O Zacarias do livro da Bíblia ficou, né, no sentido para trás, há muito tempo, 400 anos entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento, que Deus ficou sem se comunicar com o homem, no nosso entendimento. Zacarias já era, naquela época. Esse Zacarias é outro Zacarias, tá? E eu também sou outro Zacarias, totalmente diferente. Mas estamos aqui para a glória de Deus. Amém, amados? Amém. Esse Zacarias era sacerdote.
E na linhagem dos sacerdotes tinha uma escala. Vocês já perceberam que aqui na igreja também tem uma escala? Escala para o ministério de louvor, escala na portaria, escala para pregação, né? E vai por aí. E lá também tinha, no templo de Jerusalém, tinha uma escala que os sacerdotes cumpriam fielmente. E Zacarias era um desses. Homem fiel, fiel a Deus, a sua esposa fiel ao Senhor, íntegro, de caráter, de bondade, de amor, de fidelidade para com Deus. E olha o que acontece. Um belo dia, cumprindo a escala dos sacerdotes, estava lá o sacerdote Zacarias, ministrando na casa de Deus. E ele, com incensário, foi lá para o Santo dos Santos e começou a exercer a função ali com o incensário na mão. E de repente ele olha um anjo, um tremendo anjo à direita. Ele olhou, viu aquele anjo, se fosse eu, caía durinho. Viu a olho nu um anjo de Deus ali dentro, junto com ele naquele lugar. E o anjo falou assim: Zacarias, eu te trago uma boa notícia. Todo mundo gosta de boa notícia, não é? Quando é uma boa notícia, todo mundo gosta. Aí tem alguém que ainda brinca, né? Eu tenho duas notícias, uma boa e uma ruim. Qual que é primeiro? Aquele que já está atribulado, manda logo a ruim, porque já está tudo errado mesmo. Mas para aqueles que servem a Deus, todas as notícias são boas. Porque se for para uma aprovação é para a glória de Deus. Se for para uma bênção também é para a glória de Deus. Tudo que há em mim, bendiz ao seu santo nome. Aleluia, aleluia, amados. Imagina você, na tua casa, no teu trabalho. De repente tu chega no teu escritório, e quando tu senta à mesa do teu escritório, tu olha um baita de um anjo na tua frente e fala: eita, eu não marquei nada com ninguém. As irmãs nos afazeres, né? Lá no dia a dia, já que você entra no teu quarto para arrumar a cama depois do café da manhã, né? Aí quando tu entra no quarto, tem um baita de um anjo lá e tu fala: meu Deus, quem que é isso? Pela misericórdia de Deus, misericórdia dele, já tive essa visão 2 vezes. E todas as 2 vezes foi em termos de luta, de tribulação, de aflição, mas saí vitorioso para a glória de Deus. Aleluia! E estava lá o anjo falou: Zacarias, eu te trago uma boa notícia. Poxa, então estava falando para mim: a tua mulher Isabel vai dar à luz a um filho. Isabel, minha esposa, vai dar luz a um filho? Não dá. Isabel já é velha, já é idosa, já passou os costumes das mulheres. Eu já sou idoso, não sou mais aquele garotão de 20 anos. Já estou aqui, capengando, carregando a minha idade. E ele falou assim: Isabel, a tua esposa, no tempo certo vai ter um filho. E por você não acreditar na mensagem que eu trago para você, ficarás mudo até que se cumpra o que eu tenho te falado. E aí ele perguntou assim: mas quem és tu? E aí o anjo falou assim para ele. Olha o que o anjo falou para ele. Lucas capítulo 1, versículo 19. Se você puder, tu volta umas páginas assim aí. E olha Lucas capítulo 1, versículo 19. Lucas 1, 19. Estou com a minha Bíblia aqui toda. Vamos lá. Está aqui, né? Que bom, Maria. Muito obrigado. E respondendo o anjo disse-lhe: eu sou Gabriel, que assisto diante de Deus, e fui enviado a falar-te e dar-te esta alegres novas. Olha que coisa linda, maravilhosa. Você tem ideia do que é isso? Eu sou Gabriel, que assisto à destra de Deus. Aleluia! Da lavassura e agora eu estou aqui, face a face contigo, para te dar uma resposta, para te dar uma boa nova, e tu ainda não acredita? Quantas vezes Deus fala aqui neste púlpito, ou fala de outra forma para você ou para mim, e nós ainda duvidamos da voz de Deus. Oh, aleluia! Que tenhamos o espírito de credibilidade e crer naquilo que Deus tem falado no nosso meio. Oh, glória! Então, seu Zacarias, tu vais ficar mudo até que se cumpra
cumpra o que eu tenho falado para ti. E sabe o que aconteceu? Zacarias já saiu daquela sala do Santo dos Santos mudo, não conseguia falar nada. Eu fico imaginando, imagina, sabe o que os colegas falavam de Zacarias? Alguma coisa aconteceu lá dentro que ele não consegue falar. Alguma coisa acontece aí no teu interior que só você e Deus sabe. Quando a palavra ela vem ao nosso coração, ela nos confronta de uma forma que nós ficamos impactados com o poder, com a glória, com a certeza daquilo que Deus tem falado aos nossos corações. Oh, aleluia! E lá vai Zacarias para casa mudo, sem poder falar nada. Está aí Lucas. Imagina um homem mudo 9 meses. É muito linda essa passagem. Se você puder, em casa, você para, medita, estuda, lê outros livros, tu vai ver a profundidade desse texto e contexto bíblico. Cara a cara com o anjo. E como tema desta mensagem, João testificou o que viu. Amém? Repete comigo assim: João testificou o que viu. Aleluia! João Batista testificou do que ele viu. Foi revelado para ele. Oh, glória! Olha um outro contexto interessante. No mesmo livro de Lucas, capítulo 1, versículo 36 e 37, vamos ler aqui no projetor que é melhor. Olha só. E eis que também Isabel, tua prima, concebeu um filho na sua velhice, e é este o 6º mês para aquela que era chamada estéril. Porque para Deus nada é impossível. Você fala assim: meu Deus, que luta que eu estou passando é impossível. Será que isso não tem tempo, não tem fim? Será que isso não acaba? Será que eu nasci para sofrer dessa forma? Será que nada na minha vida dá certo? Mas para aquele que crê no Senhor, nada é impossível. Aleluia. Esse recado foi dado para Maria. E aí o que Maria faz? Maria pega e tem uma ideia. Ela vai visitar Isabel, sua prima. Vamos lá agora, capítulo 1, versículo 43 e 44. Vamos continuar lendo ali que vai ser mais fácil. Olha que coisa interessante. No mesmo livro, Lucas, capítulo 1, versículo 43 e 44. E de onde me provém isto a mim? Que venha visitar-me a mãe do meu Senhor. Pois eis que, ao chegar aos meus ouvidos a voz da tua saudação, a criancinha soltou de alegria no meu ventre. Quando Maria, mãe de Jesus, que também já estava grávida nesse período aí, ela vai visitar sua prima Isabel, mãe de João Batista, esposa de Zacarias. Quando Maria fala com ela, a criança que estava lá no ventre de Isabel, João Batista no ventre, ele pula de alegria, como que diz: eis aí o meu Salvador. Olha que coisa interessante. Só ele ouvia a criança no ventre da mãe, ouviu a saudação de Maria e soltou de alegria. Eu quero falar para você que você, toda vez que ouve a voz de Deus no teu coração, é motivo de você se alegrar, bendizer, glorificar, exaltar o nome daquele que pode todas as coisas, o Senhor da tua vida, da nossa vida. Oh, glória! Eu fico imaginando que coisa interessante. 2 crianças sendo geradas, né? O próprio Senhor, aquele que ia diante de Cristo, preparando o caminho do Senhor, e depois o próprio Cristo, já com o caminho preparado. Oh, aleluia! Ainda, no livro de Lucas, capítulo 1, versículos 62 e 64. Vamos ler no projetor que é melhor. Capítulo 1, 62 e 64. E perguntaram por Aceus ao pai como queria que lhe chamasse. E pedindo uma tabuinha de escrever, escreveu dizendo: o seu nome é
fala daquilo que o anjo tinha falado para ele. O nome será João. E aí, quando ele escreve isso, na alegria, a voz dele volta ao normal, porque já tinha se cumprido o nascimento do menino, e ele solta a voz. Imagina a alegria de toda a família, de agora estar o quê? Ouvindo o ancião, o pai, não é? O esposo de Isabel, agora falando normalmente. Porque quando nós nos deparamos com a grandeza de Deus, nos enchemos de alegria, e a nossa voz, ela sai exaltando e bendizendo o nome do Senhor. Imagina aquele torcedor fanático, quando estão jogando com a arena lotada de gente, e os dois times empatados, e aí o time daquele coração, né, fervoroso pelo time, faz um gol e desempata. Como é que ele faz? A gente vê na mídia aí, o cara se rebenta de gritar, o cara sobe nas paredes, o cara sobe nas telas, ele sai do seu normal, porque o seu time fez um gol e desempatou, que já está sendo o quê? O vencedor. Eu quero falar para você que todo aquele que serve ao Senhor é vencedor pela glória de Deus. Então temos motivo sim de glorificar, exaltar, bendizer o nome daquele que pode todas as coisas. Glória a Deus que Zacarias voltou ao normal, né? Eu fico imaginando na hora de fazer lá a escala do sumo sacerdote e perguntava: e aí, o Zacarias já voltou a falar ou não? Não, ainda está mudo, então não pode, ele vai mudo, né? Entrar no santo dos santos não pode, para ministrar ali. Mas eu quero falar para você que aqui é o lugar onde nós nos consertamos diante de Deus, colocamos a nossa vida diante do altar do Senhor, nos ajustamos a Ele, pedindo perdão dos nossos pecados, confessando as nossas culpas e crendo que Ele é o Senhor da nossa salvação. Aleluia! Voltamos para João capítulo 1, versículo 29, que é o... Já estava fazendo uma introdução, uma pequena introdução aí. Capítulo 1, versículo 29. No dia seguinte, João viu a Jesus que vinha para ele, e ele disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Que notícia é essa? Em plena atitude, João praticando ali, né, pregando o evangelho, aquela mensagem dura, né? Raça de víbora, quem vos ensinou a fugir da ira futura, falando para o povo que vinha ele dos pecados, das maldições, das coisas que o povo estava praticando. E agora ele sabia que uma hora, ele já tinha um recado que tinha recebido antes, algo ia acontecer ali, e ele batizava todo o povo com água para arrependimento de pecados. E ele falava: olha, gente, eu vos batizo com água para arrependimento de pecados, mas após mim, depois de mim, virá um que vos batizará com o Espírito Santo. Aleluia! E esse Espírito é o que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo, e nos leva a estar diante de Deus com o coração puro, glorificando e exaltando o seu nome. Aleluia! O Cordeiro de Deus, o projeto de Deus para aniquilar o pecado do homem que crer nele. Jesus, o Cordeiro de Deus que tirou o pecado do mundo. E até hoje esse nome tem poder contra o pecado. Até hoje esse nome tem poder contra as potestades do inimigo. Até hoje esse nome tem poder para nos purificar, nos perdoar e nos ligar novamente a Deus, para a glória de Deus Pai. Está pronto a te ouvir, está pronto a me ouvir. Esse Deus, ele é tremendo em Cristo Jesus, nosso Senhor. Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. No verso 30, este é aquele do qual eu disse: após mim veio um homem que foi antes de mim, porque já era primeiro do que eu. Quer ver uma coisa interessante? Prestou bem atenção nesse versículo. Volta lá para João capítulo 1, verso 1. Olha o que está escrito em João capítulo 1, verso 1. No princípio era o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus, ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Nele estava a luz, nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas
João. João agora vê e fala: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Até então ninguém sabia disso. Até então o povo não tinha esse conhecimento. Mas João, ele fala com toda ousadia: este é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, e isso se cumpriu. Oh, glória! Avançando um pouco mais, no versículo 30. Versículo 30. Este é aquele do qual disse: após mim veio um homem que foi antes de mim, porque já era primeiro do que eu, já lemos. E eu não o conhecia, mas para que ele fosse manifestado a Israel, vi eu, por isso, batizando com água. 32. E João testificou dizendo: eu vi o Espírito descer do céu como uma pomba e repousar sobre ele. 33. E eu não o conhecia, mas o que me mandou a batizar com água, esse disse: sobre aquele que vires descer o Espírito sobre ele repousar, este é o que batiza com o Espírito Santo. E João, quando estava ali batizando, quando ele falou: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, ele contempla e vê uma pomba em forma, com uma semelhança do Espírito Santo vindo e repousar sobre ele. E aí João se encheu de alegria, porque testificou a verdade daquilo que ele já estava profetizando para todo aquele povo. Quero falar para todos nós, para nós que aqui estamos, testificamos de um Deus verdadeiro, de um Deus único. Testificamos que Deus, ele tem o nome sobre todo nome. O nosso Cristo, ele é todo poderoso sobre os céus e a terra, e tudo está debaixo do seu domínio. A minha vida e a tua vida debaixo do domínio do Senhor. Então glorifica o seu nome, exalta o seu nome, porque os seus olhos de Deus contemplam você neste lugar, para a glória de Deus Pai. Aleluia! Oh, aleluia! Olha a alegria de João: aquele que me mandou batizar com água, aquele que me ordenou a vir aqui para o Jordão e batizar. Ele falou para mim que aquele que eu visse, que viesse o Espírito Santo e repousar sobre ele, esse é o Filho de Deus que tira o pecado do mundo. Imagina João, a alegria de João de contemplar tudo isso e continuar ali profetizando, continuar ali batizando, continua ali falando das grandezas de Deus. Nós temos que ser testemunha verdadeira daquilo que Deus tem feito na nossa vida, no nosso bairro, na nossa cidade, onde nós estamos, somos testemunha viva daquilo que Deus tem feito por nós. Amém, irmãos? Amém. Aleluia. Ih, ainda está longe do negócio. Versículo 33. O Espírito Santo repousando sobre Cristo. João capítulo 1, o último versículo 34. Este é o Filho de Deus. O último versículo que nós lemos. E eu vi e tenho testificado que este é o Filho de Deus. João testemunha isto. Ele é crucial em falar: este é o Filho de Deus. Este é o que tira o pecado do mundo. E ele fala o quê? Vos batizará com o Espírito Santo. Aleluia! E nós vimos esse resultado. Nós vimos esse resultado no dia de Pentecostes. Depois que Cristo sobe, que dá ordem de ficar em Jerusalém até que do alto seja revestido de poder. A primeira vez que o Espírito Santo se manifestou no meio de uma congregação e todos foram cheios do Espírito Santo. Aí está o quê? O cumprimento, a profecia sendo cumprida diante dos homens que estavam ali ouvindo as grandezas de Deus. Então neste momento quero te convidar para ficarmos em pé. É o momento que eu quero te convidar a orar ao Senhor. Não é a oração que a gente faz aqui com o São Dório, não. Isso é uma oração de consciência, de você e Deus, de você e o Espírito Santo. Quero, junto com você, viver esse momento aqui na oração. Se colocar diante de Deus. Você te conhece. Você conhece as tuas atitudes.
Você conhece a tua forma de viver. Você conhece o teu procedimento, como eu conheço o meu. Então é um momento de você glorificar a Deus. Senhor, será que lá no meu serviço, os meus amigos sabem que eu sou evangélico? Ou o meu testemunho é tão ruim que eles me levam como se eu nunca fosse crente, mas eu fico com vergonha. E aí eu fico no meio deles, estou ali no meio deles, e o tempo está passando. É você e Deus. É o momento que o Espírito Santo está trazendo para a tua intimidade, para que você venha se colocar diante de Deus, crendo que Ele é o Senhor da tua vida, o teu Salvador. Ele te resgatou do pecado, Ele perdoou os teus pecados, Ele colocou os teus pés sobre a rocha, para que você seja uma verdadeira testemunha daquilo que Ele tem feito na tua vida. Oramos. Eu não vou orar por você, você que vai orar, como eu também vou orar aqui. É o nosso momento, o meu momento, o teu momento. O momento de você orar a Deus. Senhor, que palavra é essa que eu ouvi nesta noite? Eu quero ser como João Batista, que desde o nascimento ele sabia o que estava acontecendo. E quando ele se tornou homem de maior idade, ele assumiu o ministério. E ele foi ali, Senhor, para aquele lugar, junto às margens do Rio Jordão. E todo o povo vinha a ele para ser batizado. E ele estava ali, uma testemunha verdadeira, única, do Senhor Todo-Poderoso. Oh, Pai, eu também quero ser essa testemunha verdadeira. Que eu possa profetizar como aquele homem profetizou: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Todo pecado é perdoado pelo poder do nome e do sangue de Jesus Cristo. Todo pecado do homem é perdoado, é apagado pelo poder do sangue de Jesus Cristo. Lá em 1 João, apóstolo, capítulo 1, versículo 7, está escrito: mas se andarmos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão um com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. É isto, meu Rei, meu Senhor, meu Salvador, que nós queremos nesta noite aqui profetizar, que todos sejam, Senhor, purificados, aptos a glorificar, exaltar e bendizer o teu santo nome. Amém. Glória a Deus. Agora eu quero te convidar. Você já ouviu a palavra, entendeu a palavra? E hoje, quinta-feira, é o culto de oração, em que nós oramos sobre a tua vida, te ungimos com óleo. Oramos sobre a tua vida, na tua necessidade, colocamos sobre a tua cabeça, sobre a tua vida, ao seu óleo, pedindo que o Senhor venha te curar, abrir porta, resolver causa, problemas, tudo Ele pode resolver no tempo dele. Então você quer vir aqui à frente receber uma oração? É o teu momento, pode vir, vem aqui à frente. Aí os pastores e os intercessores estarão orando sobre a tua vida, declarando sobre a tua vida a ação do Espírito Santo, poder de Deus sobre a tua vida, para que venha resolver, endireitar as tuas veredas, jogar por terra aquilo que te atrapalha, aquilo que você não está conseguindo resolver. Coloca diante dele que ele vai resolver para você. É o teu momento de você receber a oração da fé. Oramos. Pai querido, no nome de Jesus, aqui está, Senhor, teus filhos que vieram aqui à frente para receber a oração da fé. A oração, Senhor, que vai trazer sobre ele, Senhor, resultados positivos. A oração é feita no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A oração é feita no nome poderoso de Jesus. Esse nome que é sobre todo nome. Esse nome que tem poder sobre os céus e a terra. Esse nome que preenche os céus, preenche a terra, preenche o coração do homem, o coração aflito. E nós resultados positivos para a glória do teu nome. Ouve a oração do teu filho, ouve o clamor da tua filha, cura, Senhor, a tua filha da enfermidade, resolve a questão da tua família, tira esse peso de seu dela, ó Pai, abre
gostaria de ler com você. Dudu, puder nos ajudar? Provérbios capítulo 3, versículo 9. Vamos ler juntos esse texto. Aí na sua frente tem um envelope de oferta. Se você sentir desejo no coração de ofertar, dizimar a casa do Senhor, faça com alegria no seu coração. Isso agrada a Deus. Vamos ler todos juntos esse texto muito conhecido? Amém? 1, 2, 3. Honra ao Senhor com a tua fazenda e com as primícias de toda a tua renda, e se encherão os teus celeiros abundantemente, e transbordarão de gosto os teus lagares. Aqui Salomão, ele vem nos ensinar sobre honra, sobre honrar ao Senhor. E honrar aqui fala de colocar Deus em primeiro lugar. Quando nós colocamos Deus em primeiro lugar, na nossa família, na nossa casa, aleluia, nós desfrutamos do favor de Deus na nossa família. Quando nós colocamos Deus em primeiro lugar na nossa empresa, no nosso emprego, nós desfrutamos do favor de Deus sobre essa área. E aqui Salomão vem dizer que nós precisamos honrar e colocar Deus em primeiro lugar nas nossas finanças, reconhecendo que tudo que nós temos vem do Senhor. Se nós temos inteligência, saúde para trabalhar, é porque o Senhor tem nos dado. O Senhor tem nos sustentado em todo momento, não tem faltado, amém? Então que nessa noite, com esse coração grato, reconhecendo que Deus é sobre todas as coisas, inclusive sobre a nossa vida financeira, com esse coração, eu quero convidar você nesse momento a apontar ao Senhor. Então eu queria te pedir novamente para se colocar de pé. Eu quero abençoar a tua vida, eu quero abençoar a tua casa, eu quero abençoar as tuas finanças e tudo que leva o teu nome nessa noite. Você crê? Amém? Leva as mãos aos céus, comece a agradecer ao Senhor e consagrar a tua oferta ao Senhor. Pai, muito obrigada por esse momento, pela oportunidade que nós estamos tendo de ofertar a tua casa. Como diz a tua palavra, e nós lemos nessa noite, nós precisamos honrar ao Senhor em tudo, colocar o Senhor em primeiro lugar. E nesse momento nós queremos colocar o Senhor em primeiro lugar na nossa vida financeira. Nós reconhecemos que o dinheiro que nós temos, tudo que nós temos, na verdade vem do Senhor, pertence a Ti e é para Ti. E eu quero declarar, Pai, que cada oferta, ó Deus, entregue nessa noite, cada dízimo entregue nessa noite, seja recebido diante do Senhor como uma verdadeira adoração, e que os teus filhos possam desfrutar da tua palavra que nós lemos, que os celeiros possam transbordar, que, ó Deus, os lagares possam transbordar e que eles possam desfrutar do teu favor, porque o Senhor é fiel, e uma vez que o Senhor falou, o Senhor cumpre a tua palavra. E eu declaro nessa noite, Pai, milagres acontecendo na vida financeira dos teus filhos. Ó Deus, que a nossa vida financeira possa refletir quem o Senhor é: um Deus poderoso, um Deus gracioso, um Deus soberano. Aleluia. Eu declaro, Pai, que portas sejam abertas na vida dos teus filhos e que eles possam a cada dia mais se apresentar diante do Senhor com esse coração grato, reconhecendo que tudo é teu. Muito obrigada, em nome de Jesus. Amém. Amém. Com alegria, oferte ao Senhor. Todo tempo tu és tão bom, Com todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Glória a Deus, aleluia. Quero lembrar que domingo pela manhã nós não teremos a nossa escola bíblica dominical, porque é domingo de Páscoa. Então você vai separar esse tempo, você vai se reunir na sua casa, com a sua família, e você vai lembrar daquilo que Jesus fez, amém? Por nós. Ele morreu na cruz, mas Ele ressuscitou e nos garante a vida eterna. E à noite, às 19 horas, nós estaremos aqui para celebrar ao Senhor, culto de Santa Ceia. Nós vamos relembrar do sacrifício de Jesus, será um culto especial de Páscoa.
vai ter a apresentação das crianças, você não pode faltar. Venha, convide alguém que precisa receber uma palavra de esperança em nome de Jesus, amém? Vamos orar? Deus falou contigo nessa noite? Glória a Deus, Deus é fiel, amém? Eu quero declarar que você vai ter um restante de semana, um feriado abençoado, amém? Desfrutando do favor de Deus. Então ergue suas mãos aos céus e nós vamos orar juntos. Pai, muito obrigada por esse momento, por este culto, por esse tempo que nós estivemos aqui, Pai, reunidos em congregação, em família, onde a Tua palavra foi de encontro ao nosso coração, gerando fé, renovando a nossa vida, nos lembrando de que o Senhor é Deus e o Senhor faz o impossível no momento certo e da maneira certa. Muito obrigada, Pai, pela Tua palavra, obrigada pela oportunidade de Te adorar, de Te exaltar. E nós bendizemos nessa noite e Te pedimos, Pai, continue ministrando sobre nós, continue falando conosco, continue, Pai, nos guiando em cada passo, em cada momento da nossa vida. Eu quero abençoar os Teus filhos nessa noite. Ó Pai, leva os Teus filhos em paz, guardados, protegidos, livra os Teus filhos de todo mal, e que quando eles chegarem em suas casas, que eles possam sentir a Tua presença ali, Pai, sendo manifesta em nome de Jesus. Que eles tenham um restante de semana abençoado, um feriado cheio de paz, de alegria, em nome de Jesus. E que domingo, para a glória do Senhor, nós possamos estar aqui para cultuar ao Teu nome, e que seja uma noite, Pai, onde a Tua presença se manifeste de forma sobrenatural em nosso meio. Nós oramos no nome de Jesus. Amém. Amém. Que grande amor de Deus Pai, que a graça salvadora do nosso amado Senhor e Salvador Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo esteja sobre você e te acompanhe